A oração que fizemos, realmente o Espírito Santo tem aquecido os nossos corações, tem aquecido a nossa alma. Tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo quer derramar abundantemente os seus dons sobre cada um de nós. Mas nós somos convidados a estarmos com o nosso coração aberto, a estarmos atentos às moções que o Espírito Santo de Deus traz sobre cada um de nós. Nós cantávamos no início que o nosso general é Cristo, que nós seguimos os seus passos. Quem aqui quer ser soldado de Cristo? Levanta a mão. Eu pelo menos eu quero ser. Pergunta para o seu vizinho: você quer ser soldado de Cristo? Sim ou não? Cada um de nós queremos de fato sermos soldados de Cristo. Ser soldado de Cristo de fato é um dom, é uma graça, é ou não é? Ser chamado por Cristo para ser seu soldado, de fato isso é uma graça, mas também é um compromisso, é uma exigência. Ser soldado de Cristo exige também de cada um de nós atitudes, comportamentos, decisões, mudança de vida. Nós somos convidados a de fato sermos soldados de Cristo, a vivermos aquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós, a sermos valentes guerreiros, não apenas 300 contra 30 mil persas, mas o contrário, nós somos 30 mil contra 300, porque não somente a terra tem os seus soldados, mas também existe uma multidão de soldados nos céus, que estão lutando conosco diariamente, os santos de Deus, os nossos familiares que já estão na glória eterna, os seus santos anjos, o nosso anjo da guarda. Somos realmente 30 mil contra 300, mas para isso é preciso vivermos as exigências de Deus. Assim como o amor também é compromisso, o amor é um dom, o amor que Deus derrama sobre cada um de nós é uma graça incomensurável, mas também é um compromisso. É 100% da parte de Deus, mas também é 100% da nossa parte. Por isso, antes de ouvirmos a palavra de Deus que tem para essa noite, eu vou convidar o Ministério de Música já para se preparar, e que você possa fechar os seus olhos nesse momento, e vamos pedir para que realmente Deus abra o nosso coração, para que Ele sonhe os seus sonhos em cada um de nós. Nós somos os seus soldados, mas Deus tem sonhos para cada um de nós, que depende da abertura do nosso coração, que depende do nosso passo adiante, que precisa caminhar para a frente. Por isso, vamos fazer dessa canção a nossa oração. Vamos deixar realmente que Deus nos envie para mais além, para águas mais profundas, para onde Ele quer. Deixe realmente Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus que te segura. É
para escutarmos a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Você que trouxe a sua palavra, a palavra de Deus, abra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. Esta palavra de fato é para mim, é para você, é para cada um de nós que fomos chamados nesta noite, mesmo diante do frio, mesmo diante das dificuldades, o Senhor nos chama. Lucas 9, 57 ao 62. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Este respondeu: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, cada um de nós pode nesta noite estar semelhante a um destes jovens que chegou até Jesus, ou que Jesus foi até o encontro deles. Esses jovens também tiveram um encontro com o Senhor, eles também estavam no caminho. Veja que a palavra é clara, ela nos indica que enquanto prosseguiam viagem, nós também estamos neste caminho do Senhor. Nós estamos caminhando, nós estamos nesta batalha espiritual constante. Diante deste caminho, o Senhor nos faz propostas, mas muitas vezes o nosso coração ainda anda endurecido diante das exigências do Senhor. É como eu dizia, é como o amor, é como um relacionamento, é como uma união amorosa, é um dom, é uma graça, mas também é uma exigência. Toda aliança realizada exige comprometimento. Se nós realmente queremos viver este amor com o nosso general que é Cristo, nós devemos cumprir estas exigências. Não exigências externas, mas exigências que brotam da própria vida cristã. Veja que existem 3 personagens em que cada um deles manifesta um estado de espírito, que muitas vezes pode estar parecendo com cada um de nós. O primeiro deles é aquele eufórico, ele diz: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que tu vás. E o Senhor responde de maneira firme: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes nós entramos nesta euforia, nós queremos viver este louvor, nós estamos a caminho, mas o nosso coração é voltado somente para a euforia, para aquilo que é fugaz, para aquilo que é passageiro, e diante das dificuldades, diante do não ter onde reclinar a cabeça, diante dos desafios, nós desanimamos. Quantas e quantas vezes nós que somos soldados de Cristo, também estamos diante desta situação. Ou então semelhante ao segundo,
que inventa, arranja desculpas. Deixa primeiro enterrar o meu pai. Não quer dizer aqui que Jesus está sendo indiferente à realidade da família. Não está querendo dizer aqui que Jesus está sendo contrário ao auxílio do pai, mas Ele quer primeiro fazer estas coisas. E quantas vezes na nossa caminhada enquanto soldados de Cristo, nós arranjamos tantas desculpas. Mas eu preciso estudar para a prova. Mas eu preciso terminar de lavar a roupa. Mas eu preciso terminar o meu trabalho. Mas justo isso, no momento em que você é convidado a dedicar o seu tempo para o Senhor, muitas vezes colocamos tantas coisas em primeiro lugar que não são o Senhor. Ou então nós estamos diante do exemplo daquele último que está com o coração dividido muitas vezes, em que o Senhor o chama, mas ele quer se despedir da sua família, e o Senhor, é claro, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser meu discípulo. Nós somos convidados nesta noite a não olharmos para trás, meus queridos irmãos, a não termos um coração dividido, a não estarmos inventando desculpas ou ocasiões para termos o Senhor em primeiro lugar, a realmente não vivermos na euforia, mas vivermos na realidade que o Senhor convida a cada um de nós, que é sermos seus soldados, que existe alegrias de fato, mas que também somos convidados a superar os desafios que compete a cada um de nós, seus soldados. Nós realmente somos soldados de Cristo, mas é preciso não olhar para trás. Quantas e quantas vezes nós ainda estamos vivendo uma vida dividida, uma vida em duplicidade? Nós queremos servir a Deus, mas muitas vezes também acabamos servindo o pecado. Quando nós somos convidados a pôr a mão no arado, ou seja, a seguir além, a seguir adiante, a não olhar para trás, nós somos convidados a abandonar esta vida do homem velho, da mulher velha, para aderirmos realmente à vida nova, do homem novo, da mulher nova, que o Senhor quer realizar em cada um de nós. E muitas vezes ainda somos reclamões. Falo, mas Senhor, eu não estou vendo as suas graças, Senhor, eu não estou vendo a sua unção, Senhor, eu não estou reconhecendo a sua bênção na minha vida. Mas é porque ainda olhamos para trás, queremos muitas vezes viver os nossos passados, queremos ficar diante das situações difíceis, acabamos remoendo os nossos passados, mas o Senhor não está preocupado com o nosso passado, meu irmão, meu irmão. O Senhor está preocupado com o nosso presente. O Senhor não está olhando para o nosso passado, para aquilo que deixamos de fazer ou que fizemos. O Senhor quer que vivamos a intensidade do nosso hoje, do nosso olhar para a frente, com a cabeça erguida, de maneira humilde, reconhecendo a sua misericórdia, mas de cabeça erguida, de prontidão, de olhar adiante o que Ele nos aguarda, quais são as graças e bênçãos que Ele ainda tem, que Ele quer realizar na nossa vida, qual é a missão que está esperando para cada um de nós. Vamos deixar de olhar para trás, vamos deixar essa vida velha de lado, vamos deixar de remoer o nosso passado, seja aquela traição em algum relacionamento passado, seja algum vício que você ainda tem passado que te faz olhar para trás, seja a tristeza dentro de casa que muitas vezes te faz olhar para trás e reclamar da sua vida presente. Vamos abandonar essas atitudes velhas, vamos abandonar essas atitudes de olhar com remorso e tristeza para trás. Vamos olhar para frente,
Vamos viver de fato aquilo que o Senhor tem para nós. Chega de viver o nosso passado, chega de olhar para trás. Nós temos a graça nessa noite, nós recebemos os dons do Espírito Santo para realmente sermos mensagens e testemunha desse amor de Deus no nosso lar, na nossa casa, no ambiente em que a gente estiver. Mas é preciso olhar para frente, é preciso de fato entrar na barca que o Senhor nos convida para sermos seus marinheiros, seus soldados marinheiros, que vão para as águas mais profundas, que não olhem para trás, que saiam da comodidade da terra firme e vão para as águas mais profundas. Nós precisamos de fato viver esta intensidade que a palavra de Deus nos convida. Existe em cada um de nós um potencial da graça de Deus que nós mesmos não imaginamos. Como eu dizia, quantos santos, quantos anjos, quantas pessoas estão combatendo uma batalha espiritual por nós, e muitas vezes ainda ficamos olhando para trás. Eu gostaria aqui de trazer um breve testemunho que aconteceu com um certo jovem chamado Jairo, que muitas vezes também gostava de ficar olhando para trás. Em minha caminhada vocacional, em minha caminhada cristã, o Senhor me convidou também para águas mais profundas. O Senhor me convidou para o seu exército, e desde muito novo Ele despertou em mim esse desejo, a vocação sacerdotal, desde os meus 12 anos. Só que a partir dos 13 anos, a idade da adolescência, muitas coisas começam a acontecer, as dificuldades dentro de casa começam a surgir, o não conhecimento de si começa a aparecer, e muitas vezes acabamos nos perdendo. Com isso eu pensei muitas vezes em fugir do chamado que Deus tinha para mim, da vocação que Ele tinha reservado para mim, que o Senhor havia feito desde aquele dia em que Ele me convidou a ser seu soldado. Mas com isso o Senhor me deu a graça e me resgatou quando aos 18 anos, diante da sua presença eucarística, o seu chamado foi mais forte. Mas diante deste tempo, quantas vezes o Padre Jairo, o ser humano Jairo, olhou para trás, buscou viver somente os seus planos, somente os seus projetos, somente aquilo que ele achava que era bom. Antes de entrar no seminário, eu havia terminado o meu ensino médio, havia começado a trabalhar no escritório de contabilidade, e a minha vida estava seguindo como de um bom cristão aos meus olhos, tudo o que o Jairo queria naquele momento. Havia passado na faculdade, iria começar o meu curso de contabilidade, e as coisas estavam perfeitamente planejadas, tudo estava no seu compasso, na minha mente, na minha cabeça. No entanto, em dezembro de 2010, diante da presença de Jesus Eucarístico, o Senhor meio que chacoalhou aquele Jairo, muitas vezes teimoso, muitas vezes que olhava para trás, que por medo não queria responder à sua vocação sacerdotal. E o Senhor então me levou para mais além, para águas mais profundas. Naquele dia em que eu senti de fato a presença do Senhor, em que eu fiz uma experiência com o Senhor Eucarístico, somente com os meus 18 anos, eu pude relembrar o início da minha caminhada, quando eu tinha 12, quando uma irmã intercessora, porque antigamente nós tínhamos um grupo de intercessores jovens, e eu tinha 12 anos e fazia parte desse grupo de intercessão,
E aquela irmã que estava no momento de oração, que hoje também é irmã, ela mora na Bélgica, a irmã Miriam, que também foi vocacionada, se tornou irmã, ela proclamava na minha vida, foi a primeira vez que eu havia participado naquele dia, em que o Senhor me colocava em sua barca e falava que não dava mais para olhar para trás, porque o barco estava de fato em alto mar. E nós cantamos aquela música do Padre Jonas, né? Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Tudo isso havia sido proclamado na minha primeira experiência dentro do grupo de intercessores jovens, mas tudo isso havia sido esquecido por mim durante 6 anos, e somente aos 18 anos eu fui entender o que aquela irmã queria dizer. Eu fui entender o verdadeiro chamado de seguir além, de não olhar mais para trás, de não realizar as coisas por capricho pessoal. Muitas vezes as coisas podem não estar dando certo, porque nós estamos colocando muito aquilo que é nosso. Muitas vezes as coisas não estão dando certo, porque falta um pequeno espaço para Deus agir. Muitas vezes as coisas não estão dando certo, porque falta o Espírito Santo nas nossas decisões. Quantas vezes achamos que estamos caminhando de uma maneira cristã, de uma maneira correta, de uma maneira justa, mas não estamos vivendo com a presença do Espírito Santo? Quantas e quantas vezes estamos olhando apenas para nós mesmos, estamos olhando apenas para a nossa história, e não estamos olhando para frente e vendo os sonhos que Deus tem para cada um de nós? Nós somos convidados nesta noite a nos libertar deste vício de olhar apenas para si mesmo, a nos libertar deste vício de olhar para trás, a não termos mais medo e a abraçarmos com fé e com esperança o presente que Deus está nos dando, o agora, o hoje da sua graça. Por isso eu convido também nesse momento o Ministério de Música, para que nós, se você quer realmente ser soldado de Cristo, se você quer realmente entrar na sua barca, vamos cantar esta canção, e fazendo dela a nossa oração, vamos proclamar essa verdade na nossa vida hoje. Não dá mais para voltar, meus queridos irmãos. Quando se é cristão, só se anda para frente. Não adianta voltar à sua vida velha, não adianta voltar à sua vida de pecado, não adianta voltar aos vícios. Nós devemos prosseguir, mesmo que caiamos, mesmo que tropecemos, o Senhor vai nos levantar e vai nos dar esta graça de seguir para frente, de seguir adiante. Por isso, feche os seus olhos nesse momento. Você que quiser colocar a mão sobre o seu coração e pedindo realmente esta graça do Senhor, e que o impulsione para a frente, e que não aconteça mais de que você viva o passado. Nós queremos viver o presente, nós queremos viver a graça de Deus. O passado está colocado sobre o altar da misericórdia do Senhor, e nós confiamos nisso, queremos viver este presente. Em
você quer abraçar realmente esta exigência de Deus nesta noite, esta prova de amor que Ele pede a cada um de nós, pode ficar de pé. Se você quer realmente abraçar essa graça, vamos pedir, vamos consagrar o nosso hoje, vamos consagrar a nossa vida como soldados de Cristo, e vamos declarar esta verdade para nós, para Deus e para o mundo, de que realmente não dá mais para voltar. Nós queremos viver esta vida nova de agora em diante, daqui para frente. É só você e Deus, e Ele vai te dar as graças necessárias. Por isso cantemos.